cumprimentando a todos nossos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Iniciamos este programa em nome do Senhor Jesus com oração. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Pai amado e santo, Pai glorioso, Deus eterno, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, meu Deus, nesta noite, Senhor, para levar, Senhor, a mensagem da Tua palavra, Senhor, para o nosso dileto, amado ouvinte, ó Pai, ó Deus santo, Deus glorioso, vai, meu Deus, aleluia, abençoando, Senhor, nesta noite, meu Deus, este programa, Senhor, abençoando todos aqueles que vêm, Senhor, falar da Tua palavra aqui, Senhor, neste programa, meu Deus, aquele que vem trazer a Tua mensagem, Senhor. Ó Pai querido e santo, nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus, saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Para nós é uma satisfação estar com você novamente aqui para anunciar e engrandecer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, dia 4 de julho de 2026, né? O programa seria no domingo amanhã, mas a gente antecipou para o sábado hoje, né? Que já são 7 horas da noite, 19 horas e 32 minutos. Que Deus abençoe a todos, acompanhe. Você pode compartilhar. Já estamos aqui ligadinho. Olha, Fernanda Bernardo da Silva está dando boa noite. Estou na escuta do programa. Deus abençoe a todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Maria da Penha também está dando a paz do Senhor, e estou assistindo aqui da minha casa, e ela não pôde vir hoje, irmão Manel, mas está acompanhando da sua casa ali, em nome de Jesus. Amém. Também a gente pede que a irmã Maria da Penha vá compartilhar com o seu pai lá em Lagoa de Bois, né? Mande lá para Lagoa de Bois, em nome de Jesus, para que eles assistam também o nosso programa. Olha aí, compartilha aí, vamos compartilhando no grupo da família. Esse programa que tem sido uma bênção para os corações. Deus tem falado aos corações, pessoas foram edificadas, pessoas foram consoladas através dos hinos e das pregações desse programa. Para nós é uma alegria, né? Compartilhe, participe também, peça seu louvor, peça oração. Nós estamos aqui atendendo você também, que está aí do outro lado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ouvir. A página da minha história, meu Deus, vai virar. Graças a Deus, programa Jesus é o Caminho acaba de chegar aqui em nosso programa, aqui no estudo da nossa difusora, o irmão Larildo, né? Ali da Barra da Espingarda, que ele é dirigente do trabalho do Senhor ali no sítio Mercador e também no Caetano. Deus que possa abençoar maravilhosamente o irmão Larildo e toda a sua família. Olha aí, Fernanda Bernardo já mandou aqui, olha, já compartilhou aliás, Maria da Penha já compartilhou aqui com a irmã lá de Maria, para acompanhar também um programa, e também de João Pessoa, a todos, olha aí, já compartilhou. Também Fernanda Bernardo, ela disse que pede a Deus que abençoe o filho, e ele tá aí, Ângelo Gabriel, que Deus abençoe Ângelo Gabriel, que está aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe sempre a todos. Olha aí. Acaba de chegar aqui no nosso programa já a nossa amada irmã que vem trazer a palavra hoje à noite. Graças a Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra de estabilidade, uma palavra
pode penetrar nos corações das pessoas. É isso aí, a irmã que está aqui em nome de Jesus Cristo nesta noite, a irmã Cláudia, também já se encontra presente também aqui no nosso programa, é a cantora, né? Graças a Deus é cantora, a gente pode considerar como cantora, porque verdadeiramente ela trouxe de berço, louvado seja Deus, né? Esta promessa gloriosa já veio de Deus, né? A cantora Elisama já está aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Também a irmã Severina já está aqui também fazendo parte do nosso programa. Graças a Deus. Vamos que vamos com mais uma música evangélica aqui através do nosso programa. Irmão Manel, e também hoje é um dia de festa, né? A nossa irmã Severina está completando o ano hoje, irmão Manel. A sua companheira, que Deus abençoe ela e conceda muitos anos de vida para a honra e glória do nome de Jesus, que tem sido uma bênção para a glória de Deus. Que Deus abençoe a irmã Severina e todos da família, filhos, filhas, netos, que Deus abençoe esta família que tem sido uma bênção para a glória de Deus. Dê aí os parabéns para a irmã Severina. Eu vou repassar para ela aqui. Você que está ligadinho aí online no programa, nós iremos repassar para ela os parabéns que você irá desejar para ela em nome de Jesus. E agora, irmãos, espera aí, irmão Manel, eu sei que no final, né, você que quiser comer bolo, vá para a casa da irmã Severina. Glória a Deus. Aí, a irmã Fernanda Bernardo, irmão Manel, está dando uns parabéns para a dona Severina e que Deus te abençoe sempre, irmã. Olha aí, que Deus abençoe, dando os parabéns em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Que muitos parabéns ela vai ganhar hoje, né? Uma beleza, né? Uma maravilha, né? Graças a Deus, né? Vamos ouvir a Elisama agora. Eu quero mandar a paz do Senhor para o nosso amado irmão, irmã Maria Milha, para o irmão João, para a irmã Fernanda, também para o irmão Luiz e para a irmã Luísa. Mandamos a paz do Senhor aqui através do nosso programa Jesus é o Caminho. Olha aí, Maria da Penha está dando, parabéns para a irmã Severina, que Deus abençoe hoje e sempre, feliz aniversário, tudo de bom para a senhora. Não vou comer bolo, olha aí, ela riu aqui, não vou comer bolo, estou em casa, glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Tainara Fidelis, a filha do irmão Hélio ali no Mercador, que está dando os parabéns para a irmã Severina. Olha aí, Mercador está dando a paz do Senhor, a irmã Tainara está dando os parabéns para a irmã Severina em nome de Jesus. Olha aí os parabéns para a nossa irmã Severina. Olha aí, Maria da Penha está dizendo, dona Dedete, manda os parabéns para a irmã Severina, dona Dedete de Mercador de Baixo, que Deus abençoe. Olha aí, irmão Manuel. Bênção, vamos ouvir um louvor por Elisama, que vai adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Você passar na prova, o inimigo empolgado chegou a dizer, tá tudo acabado. Saúde a Igreja com a paz do Senhor. Tá do inferno. Sofrer para que eu pudesse ser
fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Eu prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado e olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, e mãos que um dia ele estendeu pra salvar, e mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre, e pra que eu pudesse ser livre, pra que eu pudesse ser livre. Amém. Olha aí a irmã Iris, a esposa do irmão Larildo, que está aqui presente, está dando a paz do Senhor para todos os irmãos e está dizendo aqui: eu quero deixar meus parabéns para a irmã Severina, né? Que Deus continue abençoando ela e toda a sua família. Estou aqui na escuta com a minha filha e o pequeno Jonathan, seus filhos, está acompanhando ali da Barra da Espingarda. A irmã Iris Souza, que Deus abençoe, está dando os parabéns para a senhora irmã Severina. Espírito de temor, ativa o dia. Programa Jesus é o Caminho, através do nosso canal para o Brasil e o mundo.
Eu quero mandar aqui uma saudação ao nosso amigo Antônio Goiana. É uma pessoa muito legal aqui dentro da nossa comunidade, uma pessoa muito servidor. Deus que possa abençoar Antônio Goiana, que um dia ele também venha ser do rebanho do Senhor. Deus que possa abençoar Antônio Goiana e todos os seus familiares. Dá uma saudação para todos os irmãos da Barra da Espingarda, do Caetano, ali do Sítio Mercador, do Sítio Violeta, também ali do Sítio Bonita, Capinhaçu, em toda a região e zona rural aqui da grande cidade de Araçagi. Que Deus abençoe. Quero também dar uma saudação para o nosso amigo Serjão, né? Serjão ali, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus. A nosso irmão Antônio e Maria Emília, que Deus abençoe também toda a sua família. E os nossos amigos católicos, que Deus continue abençoando a todos desta região. Também aqui da Agrovila Mulunguzinho, que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração nesta noite. Estamos aqui para anunciar e engrandecer aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele diz: para que no nome de Jesus, não existe o nome do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Ele, aleluia, que é o único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo São Paulo diz que só há um mediador, não existe dois nem três, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele quem nos conduz. Ele diz: sem mim nada podeis fazer, aleluia. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha aí. Amém, graças a Deus. Quero também mandar aqui uma saudação à nossa prefeita Josilda, ao nosso amigo Val, secretário, né? Que Deus possa abençoar eles, que eles possam fazer mais pelas comunidades, pelos sítios, né? Pela cidade. Deus que possa abençoar este casal ilustre, que Deus possa cobrir de tudo quanto for bom o nosso amigo Val e a prefeita Josilda e todos que faz a prefeitura de Araçagi. Olha aí, irmão Manel, não sei se já dá para as crianças louvar a Deus, né? A gente sai aqui, elas vêm e canta aqui, todas elas sentadinhas aqui, né? Vamos colocar o playback, o hino que elas desejar cantar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não quer cantar qual? Ovelhinha, hein? Ô, rapaz, aquele hino é muito bonito. Agora tem que mexer a mão para o pastor achar a ovelhinha. Bater o pé também para achar a ovelhinha. Como é que o pastor vai achar a ovelhinha escondida? Não, tem que gesticular, tem que bater o pé para o pastor ver aonde está a ovelhinha. Venha para cá, ovelhinha de Jesus. Contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou. Então viu uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Aonde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. A procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. O pastor chamou
o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Irmão Larildo, com a oportunidade, em nome do Senhor. Glória a Deus. Chegando aqui, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, né, neste programa onde é intitulado como Jesus é o caminho. Glória a Deus, aleluia. E Ele é o verdadeiro caminho que leva o homem até a salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Eu convido os irmãos que têm sua Bíblia em casa. Eu quero saudar também os irmãos que estão em casa, ouvindo, acompanhando este programa. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos. Eu não sei as necessidades, mas o Senhor sabe. Que o Senhor, através da sua palavra, diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino. E ela respondeu: vai tudo bem. Oh glória, aleluia. Então esse texto, irmãos, fica lá, é 2 Reis, capítulo 4, onde relatar a história da mulher, né, sunamita. Glória a Deus, aleluia. Então, esta mulher, o texto vai dizer, né, que esta mulher, ela observava o homem de Deus, né? O homem de Deus passava por aquela cidade, né, pela cidade de Sunem, e esta mulher, ela acompanhava, ela via o comportamento daquele homem e ela toma uma atitude. Nela no versículo 8 em diante vai dizer: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então, aquela mulher, ela começou a observar aquele homem e ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus, né? Ela entendeu, ela sentiu o desejo no seu coração. A palavra vai dizer que aquela mulher, ela era rica, mas ela era generosa, ela era hospitaleira. E ela acolhe o homem de Deus. E ela, vendo aquele homem passar sempre por ali, né, ela vai até o seu marido e diz: olha, vamos fazer um quarto, vamos fazer um lugar aqui separado, colocar uma mesa, uma cama, para que quando este homem de Deus passar, ele possa se hospedar em nossa casa. Oh glória, aleluia. Então, esse texto, ele é bastante conhecido, ele nos traz a reflexão, ele nos faz a pensar, glória a Deus, aleluia, as lições, né, que ele nos ensina. Em primeiro lugar aqui vai nos mostrar que você que é homem de Deus, você que está com a mão no arado, nós que estamos incumbidos desta missão de falar de Jesus, de pregar a palavra, nós somos observados. A palavra vai dizer que esta mulher, ela observava aquele homem, e ela, através do comportamento daquele homem, ela começou a entender, começou a ver que aquele homem era verdadeiramente um homem de Deus. E ela toma essa decisão de colocar aquele homem na sua casa, né? Fala com o seu esposo, com o seu marido, e hospeda aquele homem. Ela passa, aquela família passa a ajudar, né, a hospedar o homem de Deus. E esse texto, ele nos ensina mais uma vez. A palavra vai dizer lá no versículo 10 que, no versículo 9, perdão, e ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto e ponhamos ali nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Glória a Deus, aleluia. E um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. E então disse ao seu moço Geazi: chama esta mulher sunamita. E chamando ela, se pôs diante do profeta. E ela dissera ao seu moço: diz-lhe: eis que tu nos tens tratado
com muita abnegação. E que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Glória a Deus, aleluia. Então o profeta, ele mandou o seu moço perguntar àquela mulher, né? Ele sentiu algo da parte de Deus para fazer na vida daquela mulher. E ele manda o seu moço, o seu rapaz, perguntar o que ela está precisando, o que ela necessita. E ela vai dizer para o profeta: olha, eu estou bem, eu estou no meio do meu povo. Era como se ela falasse: eu não preciso de nada. Eu faço isso de coração. Glória a Deus, aleluia. É mais uma lição que nós aprendemos nesse texto. Aquela mulher, ela resolveu, né, hospedar aquele homem de Deus, dar alimento, né, dar cobertor, dar dormida. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo aquilo que nós fizermos a um dos seus pequeninos, mesmo que seja um copo de água fria, não passará em vão, não ficará em vão. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o Senhor, Ele nos recompensará. O Senhor, Ele te recompensará por tudo aquilo que você fizer na obra do Senhor, tudo aquilo que você fizer por um homem de Deus, né, por um filho de Deus que está na obra do Senhor. Então, aquele homem, aquele profeta, ele sente o desejo, ele pergunta para aquela mulher. Ela diz: olha, eu estou no meio do meu povo, eu não necessito, estou fazendo isso de coração. Mas o profeta ainda insiste. E o seu rapaz, ele vai dizer: olha, eu percebo que ela não tem filho. Glória a Deus, aleluia. Eu percebo que ela não tem filho, né? Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Então Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. Chamando ela, lhe pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado. E quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhes dissera. E tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva a sua mãe. E ele tomou e o levou a sua mãe, e sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Então subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e lhes disse: manda-me um dos teus moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus. E perguntou ele: por que vais a ele? Hoje não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia-me e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu tu dispor. E partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem com o teu marido, com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Ô glória. Então essa mulher, né, ela toma uma decisão tremenda, né? Ela toma uma decisão que não é fácil, em meio à perca do seu filho, né? O seu filho morreu nos seus braços, mas ela não fez alvoroço,
né, ela tomou uma decisão de ir ao homem de Deus. Ela colocou o seu filho sobre a cama, não falou para os vizinhos, né, não fez alastres, mas ela sabia bem aonde ela iria. Ela foi até um homem, verdadeiramente homem de Deus. E chegando ali, né, no caminho ainda, o moço encontra ela e pergunta como ela está. E ela diz: vai tudo bem. Oh, glória! Como você tem se comportado, né, diante das dificuldades? Como você tem se comportado, né, diante das lutas, das batalhas, de tudo aquilo, glória a Deus, de tudo aquilo que a vida muitas das vezes nos proporciona, porque Jesus ele vai dizer que aqui neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu este mundo e nós, no nome do Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Glória a Deus, aleluia. Então, aquela mulher viveu um dos piores momentos da sua vida, a morte do seu filho, mas mesmo diante da dor, ela declarou algo surpreendente. Ela declarou: vai tudo bem. Então ela colocou a sua fé em prática. Como você tem usado, né, a sua fé diante das dificuldades, diante das percas, diante da dor, diante das lutas? Então é necessário, né, nos posicionar como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas que estão com a fé firmada em Cristo Jesus. Quando o homem ele está com a fé, né, firmada na rocha que é Cristo, pode vir as lutas, as batalhas, mas ele vai permanecer confiante. Foi isso que esta mulher ela fez, e ela nos ensina para que nós possamos estar confiantes. Eu acredito que ela pensou consigo que aquele mesmo homem de Deus que profetizou um filho impossível, um filho que aos olhos humanos ele não poderia chegar, porque a palavra diz que eles já eram velhos, mas a palavra diz que ao tempo determinado pelo profeta, né, ela dá a luz a um menino. Glória a Deus, aleluia. Então eu creio que ela colocou no seu coração que aquele mesmo profeta, aquele mesmo homem de Deus que profetizou na sua vida um filho improvável, poderia fazer reviver o seu filho. E foi isso que ela fez. Ela foi até o homem de Deus, mesmo em meio, né, à luta, em meio à dor, em meio à batalha, ela conseguiu se posicionar e tomar esta decisão, e ainda se pronunciar e dizer que vai tudo bem. Então isso prova a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Glória a Deus, aleluia. Então aquela mulher, pela fé, ela já estava vendo a cura do seu filho. Pela fé ela já estava vendo que o seu filho revivia. Glória a Deus, aleluia, né? Então chegando lá, ela se põe aos pés do profeta. E o seu moço Geazi, ele quer tirar, mas o profeta vai dizer: deixa ela, porque o seu coração está amargurado e Deus não me revelou o porquê. Mas toma o meu bordão, cinge o lombo, vai até lá, vai até o menino, e chegando lá coloca o bordão sobre ele. Glória a Deus, aleluia. E o seu moço vai até lá e nada acontece, mas ela diz: olha, assim como Deus vive, glória a Deus, aleluia, eu não arredarei o pé daqui até que você vá comigo, oh glória. E o profeta vai com ela, e chegando lá ele toma o menino, leva até o seu quarto, se põe sobre ele, glória a Deus, aleluia, ora e começa a orar a Deus, né? E aquele menino ele torna a viver, oh aleluia, glória a Deus. Então o improvável acontece na vida da mulher, quando ela coloca a sua fé em prática. Porque aquele filho não era um filho comum, né? Aquele filho era uma promessa de Deus, e quem confia vê o milagre acontecer. Aquela mulher, ela confiou, porque o seu filho era uma promessa que Deus ordenou através daquele profeta. Então viu, né, o milagre na sua vida. Então se posicione, coloque a fé em prática. Não olhe para o abismo, não olhe para o mar revolto, né? Não olhe muitas das vezes para o problema, mas olhe para o Deus
o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, porque lá em Lucas 1,37, né, vai dizer que para Deus não há impossível. Então, coloque a fé em prática, continue firmado na rocha que é Cristo. Eu não sei como você se encontra neste momento, você que está na sua casa ouvindo, né, este programa, onde esta palavra está chegando. Eu não sei como se encontra o seu coração, mas aquela mulher, ela se encontrava abalada, ela se encontrava, eu acredito, de coração partido, dilacerado pela dor da perca do seu filho. Mas isso não impediu dela ir até o homem de Deus e pedir pelo seu filho, colocar a sua fé em prática. E ela teve, né, um milagre surpreendente na sua vida. Então, se posicione. Nós aprendemos nesse texto que devemos nos posicionar diante das lutas, diante dos problemas, e colocar a fé em prática, porque a fé, ela move montanhas. Então, coloque a fé em prática, coloque a fé naquele que tudo pode, que é o Senhor dos senhores, glória a Deus, aleluia, que é maior do que qualquer problema, e Ele vai resolver a sua situação. Amém, irmãos? Quero agradecer a rica oportunidade. Os irmãos fiquem com essa pequena reflexão da parte do Senhor. Pois é, meus amigos, esta mensagem é uma mensagem gloriosa, uma mensagem que pode entrar lá na lacuna do seu coração e remover o seu coração, né? De você sentir verdadeiramente que esta palavra, ela é uma palavra que pode remover todas as suas estruturas, não é isso? Louvado seja Deus. Então, está aí uma mensagem gloriosa que foi dada agora pelo nosso amado irmão. E agora nós vamos ouvir as duas jovens, a cantora Elisama e a sua companheira, né, que vai cantar para Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, hoje jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore,
dorme, oh, e levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Bem, glória a Jesus. Programa Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Eu quero mandar aqui uma saudação para o nosso amado irmão e amigo, o nosso amigo Antônio Goiana. Antônio Goiana é uma pessoa que vive aqui dentro da comunidade, uma pessoa que não incomoda ninguém, uma pessoa que é muito servidor. E Deus que possa abençoar Antônio Goiana, sua esposa, seus filhos, todos os seus familiares, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente. Amém, irmão Mané. Olha, aqui está ligadinho aqui o nosso irmão João Rodrigues. Está mandando a paz do Senhor para todos os irmãos. Queria pedir um louvor na voz do cantor Wagner Santos. Sou um dos 10. Tem também aqui a Fernanda Bernardo. Está dizendo: Deus abençoe sempre vocês. Também ela está dizendo: Deus abençoe sempre a minha prima Beatriz, olha aí, que acabou de cantar, juntamente com Elisama, cantando este lindo louvor, né? Não chores, glória a Jesus. A irmã Beatriz, eu acredito que ela vai se afirmar na fé, né? A irmã Beatriz, ela já aceitou Jesus, e eu acredito que ela vai se afirmar na fé. Temos um culto lá na casa do avô dela, né? Do irmão Roso. A gente faz um culto lá que é exclusivamente era para ser hoje, mas por motivo justo não foi possível. Então o culto vai ser de hoje a 15. De hoje a 8 dias vai ser lá na casa da irmã Cida. A irmã Cida se prepare. Convido o pessoal, convido o irmão Antônio, todos os irmãos aí de Lagoa de Boi, para estar junto conosco no próximo sábado, em nome de Jesus aí, levando a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora as duas irmãs, elas vão cantar o hino junto, e depois a irmã Severina sai, e a irmã continua já entregando a mensagem da palavra de Deus. Então vê as duas, canta o hino junto às duas, a irmã Severina dá o agradecimento das pessoas que mandaram os parabéns, não é? Ela dá o agradecimento e depois canta o hino junto com a irmã, e depois a irmã fica para entregar a mensagem da palavra de Deus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. E quero agradecer ao Senhor nesta noite, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por mais uma data. Louvado seja Deus que Ele nos concedeu. Também agradeço a minhas irmãs, que parabenizou meu aniversário, que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E vou deixar aqui um versículo para a meditação das irmãs, em nome do Senhor Jesus, que diz assim no livro de Salmo 62, que diz assim: a minha alma espera somente em Ti, ó Deus.
Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, e não serei grandemente abalada. Em nome do Senhor Jesus, que as irmãs guardem esse versículo em seus corações e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Cantando, pensa que todo tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, do que Ele fez, e palavras de conforto me diziam. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra de água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. De você, ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá, e onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater, isso eu quero te abençoar. Quem vai compreender? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória, é Deus que faz todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não faz, mas quem faz sou eu. Quero de tudo, mas eu estou na tua vida e eu vou abençoar. Eu dou, me exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater, isso eu quero te abençoar. Quem vai compreender? Aleluia, isso eu quero te abençoar. Quem vai compreender? Aleluia, glória a Deus. Operando Ele, quem impedirá? Amém. Agora chegou o momento mais importante do programa. É o momento mais importante do programa, né? Louvado seja Deus. O momento da gente ouvir a mensagem pura
limpa e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, que vai ser missionada pela nossa amada irmã Craida. Ela tem a oportunidade para trazer os ensinamentos do Senhor Jesus para a comunidade, o Brasil e o mundo. Jesus, glória a Deus. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E também quero saudar os amados ouvintes, glória a Deus, com a santa paz do Senhor. Glória a Deus nesta noite, glória a Jesus. Antes de nós começarmos a ministrar a palavra do Senhor, queremos deixar aqui para a meditação da nossa irmã, a esposa do nosso irmão Manuel, no livro de Provérbios, no capítulo 9 e o versículo 11. Glória a Deus, pela passagem do seu aniversário. Queremos deixar aqui no versículo 11: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Glória a Jesus. Queremos deixar para a nossa irmã este versículo, glória a Deus. Também, como nos foi dada esta oportunidade nesta noite, trazemos uma palavra, glória a Deus, que não é nossa, mas é do Senhor Jesus nesta noite, para os amados ouvintes, para os irmãos, aleluia, que estão em seus lares escutando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer para você nesta noite, glória a Jesus, eu não sei, aleluia, até onde esta programação está chegando, aleluia, mas eu quero dizer a você que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Glória a Deus. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Queremos deixar aqui para a meditação da igreja do Senhor e para a meditação dos nossos ouvintes nesta noite uma palavra muito maravilhosa, glória a Deus, do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus, no capítulo 16, aleluia, que vai nos trazer uma mensagem, glória a Deus, através, aleluia, do nosso amado irmão Paulo, aleluia, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, aleluia, Deus o levantou, aleluia, para levar a mensagem, para levar a semente santa, aleluia, para os gentios e as demais nações, a qual Deus o levara. Glória a Deus. Quero passar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e o versículo 6, alguns versículos que diz assim: e passando pela Frigia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Glórias ao nome do Senhor. E o versículo 9 diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar, aleluia, o Evangelho. E no versículo 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Glória a Jesus.
E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala, aleluia, o apóstolo Paulo. Ele foi, aleluia, chamado para o Senhor Jesus para pregar a palavra do Senhor. E nessa segunda viagem que Paulo, aleluia, estava, aleluia, para levar a palavra do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que eles navegavam de cidade em cidade, oh glória. Mas diz aqui que passando pela Frigia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Oh glória! Glória a Jesus! E tendo passado por Mísia, desceram até a Troade. Glória a Jesus! Porque o Senhor Jesus, aleluia, ele tinha, aleluia, um propósito, aleluia, em Filipos, glória a Jesus, para que o evangelho chegasse até aquele lugar, glória a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, glória a Deus, que numa noite, aleluia, Paulo teve uma visão, aleluia, aleluia, glória a Deus, que se apresentava um varão da Macedônia, glória. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo, ele não foi desobediente à visão celestial. Ele obedeceu a Deus e a Bíblia diz que ele foi, aleluia, para Filipe. Aleluia. E chegando naquele lugar, aleluia, a palavra do Senhor foi pregada, glória a Jesus, para todos daquele lugar. E agora a Bíblia nos diz, glória a Jesus, que o apóstolo Paulo começou a evangelizar, aleluia, as pessoas que estavam naquela redondeza, as mulheres que estavam sentadas, glória a Deus, ouvia a palavra do Senhor. E ali Jesus, ele ia revelando o reino do céu, aleluia, glória a Deus. E ali Jesus ia salvando as pessoas, glória. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que um certo dia, quando Paulo saía, oh glória, se aproximou dele uma jovem, glória a Jesus, aleluia. E essa jovem começou a dizer para muitos: esses homens que vos anunciam, aleluia, glória a Deus, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Esta jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que ela adivinhava, aleluia, e dava lucro para os seus senhores. Mas ela agora começou, aleluia, a perturbar, aleluia, o que Paulo, aleluia, estava fazendo, evangelizando, pregando a palavra, e ela estava, aleluia, perturbando. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo, aleluia, olhando para ela, a repreendeu, aleluia, e disse para aquele espírito que estava naquela jovem: sai dela. E a Bíblia diz que na mesma hora, aleluia, aquela jovem, ela foi liberta, aleluia. Jesus, aleluia, libertou aquela jovem para a honra e para a glória do seu nome. E aquela jovem agora não era mais escrava do inimigo, aleluia. Ela não era mais, aleluia, glória a Deus, usada pelo inimigo, aleluia. Ela não tinha mais nenhuma escravidão, aleluia. Jesus libertou ela. Mas agora, glória a Jesus, os seus senhores, vendo que aquela jovem não dava mais lucro para eles, a Bíblia diz que aqueles homens se levantaram, foram agora até aos magistrados, glória a Jesus, para interceder, para pedir,
aleluia, que prendessem a Paulo e a Silas, oh glória. Porque Paulo, eles diziam que Paulo estava perturbando a paz daquela cidade, aleluia, por Paulo trazer uma mensagem que liberta, uma mensagem que salva, uma mensagem que restaura o mais vil pecador. E agora aqueles magistrados começam a incitar o povo contra Paulo e Silas, glória a Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que agora lançam mão dos servos do Senhor, e agora começam a bater nele, aleluia, a rasgar as suas vestes, glórias a Jesus, aleluia, glória a Deus. E no versículo 24 diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E ali aqueles servos do Senhor, eles foram presos, aleluia, amarrados os pés, aleluia, no tronco, as mãos. E agora eles pensavam, aleluia, que o evangelho, ele ia ser impedido de ser, aleluia, pregado naquele lugar, aleluia. Paulo, ele não foi ali, aleluia, por conta dele mesmo, não. Paulo estava decidido a ir para outra cidade. Mas a Bíblia diz que à noite, aleluia, Deus falou com Paulo através de uma visão e disse: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o servo do Senhor entendeu que Deus chamava Paulo para uma grande missão, aleluia, na Macedônia. E ali Paulo desce para Troade. E quando chega em Troade, ele navega e chega em Filipe. E quando chega em Filipe, Jesus começa a trabalhar. Jesus começa a fazer o que Jesus estava, aleluia, ordenado na presciência de Deus. A salvação daquela jovem, oh glória, a libertação daquela moça, glória a Jesus. Quem sabe, oh glória, a Bíblia não fala quantos anos aquela jovem era escrava do inimigo, aleluia. A Bíblia não relata quanto tempo ela era escravizada pelos seus senhores. Mas a palavra do Senhor chegou, oh glória. Deus tirou Paulo de onde Paulo estava, e Paulo atravessou, aleluia, o mar, navegando de cidade em cidade, com a palavra de vida eterna, com a palavra de salvação, com a palavra de libertação, aleluia, que somente Jesus pode dar. Porque a palavra do Senhor nos diz: porque se verdadeiramente, aleluia, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás, aleluia, liberto. Porque somente Jesus, ele tem o poder de libertar, aleluia, de curar, de salvar, aleluia, glória a Deus, somente Jesus. E Paulo, oh glória, ele foi constituído por Deus apóstolo dos gentios, aleluia. E agora Deus envia Paulo, aleluia, para os lugares, aleluia, para levar a mensagem, para salvar as vidas. Mas quando chegou neste lugar, aleluia, em Filipe, aleluia, os homens lançaram mão de Paulo para que a palavra do evangelho não fosse pregada. E a Bíblia diz, aleluia, que levaram eles, aleluia, e prenderam ele naquele cárcere. Mas amada igreja do Senhor, a Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor, aleluia. E prenderam Paulo, aleluia, só que eles não sabiam, aleluia, do segredo, aleluia. Paulo, aleluia, ele conversava com Deus. Paulo, ele ouvia, aleluia, a palavra do Senhor, a voz do seu Deus. Quando Deus disse assim: desce, desce para a Macedônia e ajuda-nos, aleluia, na mesma hora ele entendeu que Deus queria que ele fosse para evangelizar aquelas vidas, oh glória. Mas agora, aleluia, o inimigo agora tenta barrar, aleluia, os servos do Senhor, e lançaram eles na prisão. Mas a Bíblia diz que mesmo na prisão, oh glória, Paulo e Silas agora começam a orar.
começam a cantar, começam a louvar aquele que vive para todo sempre. Para Paulo não importava aquelas correntes, aleluia, glória. E a Bíblia diz que agora ele começa, aleluia, a louvar, aleluia. A Bíblia não fala o que era que Paulo estava louvando, não, a Bíblia não fala, glória. Mas diz que ele cantava com toda a convicção da sua alma. E ali o Espírito Santo de Deus começou a falar com aqueles presos, através daquelas orações, através daquele louvor. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam, e os outros presos começou a ouvir a voz do Evangelho sendo pregada lá dentro da prisão. Glória! Aquele que vive para todo sempre. Aleluia! E aqueles homens agora começam a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que o carcereiro estava dormindo. Glória! Aquele homem que era encarregado de guardar os presos pegou no sono. Aleluia! Mas a Bíblia diz que à meia-noite, oh glória, aleluia, louvado e agradecido é o nome de Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se, aleluia, um terremoto. Glória. E o cárcere e os alicerces da prisão foram abalados. A presença do Todo-Poderoso chegou naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Deus, Ele trabalha, aleluia, pelo homem. Ele intercede pelas vidas, aleluia. Quando muitos pensam que não há mais esperança, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. E ouviu-se um terremoto. E as prisões, aleluia. A Bíblia diz que as correntes, aleluia, que prendia Paulo e Silas, aleluia, glória a Jesus. As prisões se soltaram, as cadeias que seguravam os servos do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, foram soltas, aleluia, glória a Deus. E ali a Bíblia diz que o cárcere foram abertas as portas, aleluia. E a Bíblia diz que agora o carcereiro, quando se acorda, fica apavorado, fica assustado e diz: e agora? Vou morrer, aleluia. Os presos fugiram, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo, aleluia, saltando, pedindo luz, saltando, aleluia, disse: não te faça mal, porque estamos todos aqui, glória a Deus. Nenhum preso fugiu daquela noite, daquela prisão. Estavam todos ali, aleluia, ouvindo a palavra de Deus através de Paulo, quando ele cantava os louvores ao céu, aleluia, exaltando a Deus. E agora o carcereiro olha para Paulo e diz: varões, o que é necessário para que eu me salve? Aleluia. E agora Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória. E Deus agora salva o carcereiro. Aleluia. Deus, Ele é lindo. Aleluia. Deus sabe trabalhar. Aleluia. Deus sabe porque levou Paulo até Filipos. Deus queria fazer essa obra linda. Oh glória. E agora Deus salva o carcereiro. Deus salva a família do carcereiro, glória. E o nome do Senhor foi exaltado para todo sempre, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Deus tem levantado homens, Deus tem levantado mulheres, Deus tem levantado criança, oh glória, para que a sua palavra chegue, aleluia, nos quatro cantos dessa terra, aleluia. A palavra de Deus é anunciada através, aleluia, de rádio, através de programas de televisão, através da evangelização, aleluia. Deus, Ele está falando para este mundo e está dizendo: eu estou voltando, aleluia, glória a Deus. Eu
eu estou voltando, glória. E aquele homem, ele não foi desobediente à visão celestial. Aleluia, ele obedeceu a voz do Senhor que falava com ele. Aleluia, glória a Deus. Passa a Macedônia, ajuda-nos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, e a obra foi feita. Deus libertou aquela jovem. Deus salvou os presos e aquele carcereiro. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus, ele é maravilhoso. Aleluia. Porque a finalidade é esta: Jesus, ele veio para salvar, aleluia, e libertar o mais vil pecador. Jesus, ele veio para te dar vida. Jesus, ele veio, aleluia, para que você, aleluia, se sentisse livre para o adorar na beleza da sua santidade. Foi para isso que o Filho do Homem, ele veio, para salvar, para salvar. E aquela jovem que antes era aprisionada pelo inimigo, Jesus libertou ela. Oh glória! Os seus donos, aleluia, perderam a sua fonte de renda, mas aquela jovem ficou livre, aleluia, a sua alma ficou livre, aleluia, glória a Deus, e a obra foi feita. Glórias àquele que vive para todo sempre, aleluia, ela foi liberta, glória a Jesus. Eu quero ler um versículo, aleluia, da palavra do Senhor, que diz assim, no livro de Salmo, no capítulo 49, e o versículo 8, eu quero dizer para você, aleluia, você tem um grande valor para Deus. Você é feito à imagem e à semelhança do Deus que fez os céus e a terra. Você é feito, aleluia, à imagem de Deus, aleluia. E Deus envia os seus servos, aleluia, para levar a palavra, glória a Deus. Porque você tem um grande valor para Deus, aleluia. Mas eu quero te deixar para a tua meditação no livro de Salmo, no capítulo 49 e o versículo 8, que diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes, aleluia. Nada, aleluia, pode pagar, aleluia, o valor que tem uma alma, aleluia. Mas Jesus, ele deu a sua vida para nos resgatar, aleluia, para nos transportar para o reino, aleluia, glória a Deus, de Deus, para o reino do seu Filho amado, aleluia. Jesus, ele morreu para isso, para nos resgatar, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio, aleluia, para salvar o que se havia perdido, aleluia. E você pode perguntar assim: mas irmã, o que é que está perdido? O que foi que se perdeu? Aleluia. O homem, glória a Deus. Quando o homem foi desobediente a Deus, aleluia, no jardim do Éden, oh glória, a Bíblia diz que ali o homem morreu, aleluia, diante de Deus, a sua santidade, a sua comunhão, ali foi, aleluia, quebrada, glória. Mas na mesma hora que o homem pecou contra Deus, na mesma hora, Deus já havia traçado um plano de salvação para a nossa alma, enviando o seu Filho amado a este mundo para nos resgatar. Glória, aleluia. Jesus, ele te ama, aleluia. Jesus, ele morreu, ele sofreu por nós, para nos dar uma salvação, para nos dar uma coroa incorruptível, aleluia, de glória, aleluia. Ele te ama, aleluia. Deus ama o homem, aleluia. Deus tira o homem da sua zona de conforto, oh glória. Faz o homem atravessar o mar, aleluia, para levar esta palavra. Grande é o nome do Senhor, aleluia. Muitas das vezes por causa de uma alma que está lá do outro lado, mas Jesus, ele é onisciente e ele sabe: é meu,
é meu, fui eu que fiz, é obra das minhas mãos e eu quero, oh glória. E Deus envia os seus mensageiros para levar a sua santa palavra, aleluia, para que aquela pessoa venha, aleluia, reconhecer, venha ouvir a palavra do Senhor, aleluia. Porque a Bíblia diz que o crer, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aí agora o versículo diz assim: e como ouvirão? Grande, se não há quem pregue. E como pregarão, oh glória, se não forem enviado? Grande Deus, aleluia. Então Deus, Ele está enviando os seus servos, glória. Ele está enviando, aleluia, grande Deus, aleluia, os seus mensageiros. Ele está enviando, aleluia, a sua igreja, e está dizendo: o fim vem, aleluia, o fim vem, glória a Deus, aleluia. E nesta noite eu deixo para você em Romanos no capítulo 10, que diz assim, e o 18, aleluia. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até ao confins do mundo, glória. Então o mundo está ouvindo a voz de Deus, o mundo está ouvindo as suas palavras, aleluia. O mundo está ouvindo, glória, aleluia, até os confins da terra, aleluia. E agora Deus diz nesta noite, glória, quando este evangelho for pregado em toda a terra, aleluia, então virá o fim, aleluia, glória a Deus. Mas Deus está enviando, Deus está mandando a sua igreja, aleluia, falar: eu estou voltando, eu estou voltando, aleluia, eu estou voltando, glória. Chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, que sinal tu dás da tua vida? O que é que tu diz sobre quando está perto, aleluia, a tua vinda? Glória, aleluia. E Jesus olha para eles, aleluia, e diz: uma geração má e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Glória, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que, aleluia, os homens de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus olhou para aqueles povos e disse: e eis aqui está quem é maior do que Jonas, aleluia. E Jesus disse que naquele dia, oh glória, aquela nação vai se levantar naquele grande dia, oh aleluia, porque creram na pregação de Jonas. E o próprio Deus estava pregando naquele dia, aleluia. E Jesus disse: uma geração má e perversa. Mas Ele está voltando, glória. Jesus, Ele está voltando para nos levar, aleluia. E nesta noite esta palavra está sendo pregada para você, porque Ele te ama, aleluia. E Ele quer o melhor para você, aleluia. Ele quer, aleluia, escrever teu nome no livro da vida. Ele quer salvar a tua alma. Para você, aleluia, que ainda, aleluia, não aceitou Jesus, não, aleluia, o confessou com a sua boca, aleluia, aceitando Ele como único e suficiente Salvador da sua alma, glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia, Ele é comparado como o bom pastor, aleluia. O bom pastor, aleluia, que sai em busca, aleluia, de uma ovelha, aleluia. Porque Ele diz que existe ainda outras ovelhas que ainda não está neste aprisco, aleluia. E Jesus, Ele está procurando a sua ovelha, que muitas das vezes está lá fora, aleluia, glória a Deus.
E que Deus venha abençoar você nesta noite. Que Deus venha te abençoar grandemente, te dando saúde, vitória. Aleluia. Glória a Deus. E nesta noite, glória a Deus, eu também agradeço a Deus essa oportunidade. Não posso estender muito porque o tempo ele é pouco, mas aleluia, que Jesus venha lhe abençoar grandemente, aleluia. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, pois não será assim. Porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Amém, graças a Deus. Este é o programa Jesus é o Caminho. Nosso irmão Osinei, que é o marido da nossa irmã Rosa, Dona Zizi, conhecida como Dona Zizi, ele está dizendo aqui: queremos saudar a todos com a paz do Senhor e que Deus abençoe grandemente esse maravilhoso programa. Estamos sempre na escuta. Que Deus abençoe, irmão Osinei, irmã Rosa. Quero também mandar uma paz do Senhor para o nosso amado irmão, irmão Igor, a sua esposa, seus filhos. Deus que possa nos abençoar maravilhosamente, porque só Jesus é o caminho, é este programa, né? Que graças a Deus está colocando aí as caixas de som nos postos, que dentro de poucos dias, em nome do Senhor Jesus, este programa também vai ser anunciado através da sua rádio. Deus que possa abençoar o irmão Igor. Irmão Manel, já chegamos aqui ao término, já são 9h14, já passamos um pouco do horário, né? E iremos fazer uma oração, né, irmão Manel? Agradecendo a Deus, lembrando aos irmãos que neste domingo, dia 5 de julho, iremos ter um período de oração, de consagração ali na Igreja Assembleia de Deus. Começa de 9 e termina de meio-dia. É uma vez por mês que a gente faz esse trabalho de oração e consagração. E à noite vai ter o culto, vai estar conosco os pastores ali vindo de João Pessoa, tanto durante o dia como também durante a noite. E você é o nosso convidado, vai estar conosco, os irmãos anunciando a palavra, louvando, trazendo o violão para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E você é nosso convidado para estar conosco amanhã, dia 5 de julho do corrente ano, e que leve a sua família. Que Deus te abençoe. E avisamos também que este culto da manhã também será transmitido pelo canal, vai ser ao vivo em nome de Jesus, não é? Vai ser também ao vivo, transmitido lá diretamente do templo central da igreja, né? Daqui da Grovilha, não é? Para o canal da nossa difusora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos orar, irmão Manel? O senhor ora e eu impetro a bênção em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo quanto foi mencionado nesta noite aqui através da nossa difusora, né? Vamos agradecer em nome do Senhor Jesus. Eu também quero agradecer ao amigo Antônio Goiânia que está nos escutando, né? Deus que abençoe ele e sua família, não é? E não perca, Antônio, nenhum programa. Você diz que sempre tem escutado todos, mas em nome de Jesus, não perca um programa aqui da nossa difusora. Vamos orar, agradecer. Amém.
Eterno e glorioso Deus, Pai amado, Pai santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, ó Pai, nós estamos te agradecendo, meu Deus, por mais um programa que o Senhor nos concedeu, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai santo, Pai glorioso, Deus eterno, ser com toda esta comunidade, meu Deus, com os nossos amados irmãos católicos, Senhor, que possa abençoar cada um deles, Senhor. Alcança, meu Senhor, este pessoal aqui da Agrovilha Mununguzinho, Senhor, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, ó Pai querido e santo, o irmão Célio, meu Deus, toma ele, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Faz uma obra naquela vida, meu Pai, porque tu és um Deus que pode remover, tu pode remover as águas, tu pode remover as cinzas, Senhor. E eu acredito, Senhor, que o Senhor pode dar uma grande vitória àquele homem. Nós te pedimos agora e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Curva a vossa cabeça, você que está em casa, e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Igual